Agora, olha só, presta atenção. O Kaká, que é casado com a cantora Simone Mendes, sabe? Então, ele contou nas redes sociais que colocou o filho do casal, o Henry, de castigo por causa de uma mentira. Olha só. Essa semana eu decidi tirar completamente o celular do Henry. E ele fez algo que me chateou. Jogando aquele joguinho dele lá, ele começou a apertar o botão lá sem saber que aquilo ali fazia uma compra no telefone e começou a comprar. Quando ele viu o que estava fazendo, ele omitiu e não me contou. Eu descobri, eu tomei o telefone e ele tem que recomprar o telefone dele. Kaká, como é que você faz uma coisa dessa? Coloquei algumas missões. Ele tem alguns trabalhos que ele precisa fazer dentro de casa, vender brinquedos antigos. Como ele vai fazer isso? Eu vou dar o direcionamento e ele vai se virar para poder recuperar o telefone dele. Caso contrário, ele nunca mais na vida vai ter acesso ao telefone. Sabe o que eu estou ensinando meu filho? A ser homem. Por mais doloroso que seja, eu estou ensinando ele que ele precisa ter limites na vida dele. Se ele quer conquistar as coisas ou reconquistar, ele tem que fazer por onde acontecer. Porque eu não quero que meu filho cresça um meninozinho bajulado, achando que tem tudo nas mãos e seja um vagabundo quando ele crescer, um playboyzinho de merda que vai usar droga, beber, maltratar as pessoas. Eu senti firmeza nesse pai, hein? E aí, você que é pai, você que é mãe, o que você faz quando os filhos mentem? Você sabe qual é a melhor forma de corrigir e de também ensinar? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Ó, quero todo mundo participando com a gente aqui no nosso WhatsApp. Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo Elza Leite. Nossa, eu sei que ela já tá afiada para falar, que é psicóloga. Adoro. Vendo uma cena dessa, imagina. Boa tarde, maravilhosa. A gente recebe aqui também duas mães, a Maísa e também a dona Ângela, que é mãe, que é avó, né? O que você achou da fala do Kaká? Eu achei bem justo, porque primeiro que a gente tem que ensinar os valores para os filhos, né? Então, nada é construído sobre uma mentira. Primeira parte dessa. E outra, que ele precisa entender que tudo tem um custo. Então, assim, quando ele faz, não é bem uma punição, mas um ensinamento de vida, que certamente ele vai levar para a vida toda. Porque nós precisamos ensinar nossos filhos a ser honestos em tudo. Então, também com meus filhos, eu sempre ensinei valores para eles. Então, sempre que eles faziam algo, né, que era omitir alguma coisa, eles sabiam que tinha uma punição. E que a vida tem que ter preço. Né? O que a gente vê hoje, a maioria dos pais, eles não ensinam valores para o filho. Ele não ensina o valor da vida. Então, os filhos hoje estão ganhando tudo muito de graça, muito fácil. E a maioria está omitindo a educação ao filho. Né? Então, o que ele falou é uma verdade. Ele está criando homem de valor. Então, para se criar um homem de valor, você tem que começar lá no berço. Ensinar ele a nunca mentir, a ser honesto, falar a verdade e saber que na vida tudo tem consequência. Então, o filho mentiu, teve uma consequência, e agora ele vai pagar pela consequência que ele fez. Palavras ele vai pagar de pelo mãe erro e de vó, dele. hein, gente? É isso aí. Vamos ouvir agora a opinião da Maísa, que tem duas meninas. Eu acho que, independente da condição financeira da criança, da família, a única coisa que a gente tem na vida da gente é a palavra da gente, né? Então, se fez, fez. Se não fez, não fez. E se fez e vai ter consequência, tem que cumprir. Criança apronta, não tem jeito. Mas a gente fala assim, não, foi só isso aqui, vai deixando passar, daqui a pouco é um caminho sem volta que a gente não consegue mais ter controle. É claro que, hoje em dia, a criação que a gente teve é muito diferente, né? A gente é mais difícil de bater, a gente é mais do falar, do corrigir, do colocar de castigo. Mas, mesmo com castigo, se for dentro do que eles gostam, eles sentem sim. Eles sabem que fizeram errado. Por mais que eles não tenham a mesma mentalidade da gente, das consequências, mas eles sabem quando eles estão errados. No caso dele, ainda, ele falou que o menininho não sabia, né, que estava comprando. Mas tem criança que sabe, que faz e que mente, que aí acaba sendo pior ainda. Então, está certinho. Elza, me chamou a atenção a fala da Maísa, né? Que a criança acaba aprontando. É normal criança mentir nessa fase aí? É normal? É normal. Primeiro que a criança ainda não tem um filtro, né, moral para discernir o que é certo e o que é errado, e ela vai errar e a gente vai pegar o erro dela e ensinar. É muito comum, por quê? Por que a criança mente? Porque ela tem medo da consequência da verdade. Porque uma vez que eu minto, uma vez que eu faço uma travessura e os meus pais ficam sabendo, é causa e efeito. Toda ação tem uma reação.
a malcriação vai ter uma consequência. Então, por medo da consequência da verdade, a criança mente pra gente. Mas aí a gente deve interromper ali a criança e falar, é mentira sua. Porque a nossa primeira reação, né, como pai, como mãe, você está mentindo pra mim. A gente deve fazer essa abordagem? Não, por quê? Filho, me conta a verdade. Me conta a verdade, vamos conversar. Eu quero e acredito que você pode ser sincero. Vamos trabalhar com transparência. Eu espero de você a verdade. Então, fala a verdade para mim. Conta tudo o que aconteceu com um colega, com você, me fala. Então, dá um lugar para a criança falar a verdade. Porque se a gente falar, você está mentindo, a criança já desiste. Ele sabe que eu estou mentindo mesmo, eu vou apanhar, vou ficar de castigo, eu vou perder o brinquedo. Você não vai ensinar o valor da verdade. Tem uma mãe que diz, já até salvei o vídeo para mostrar para minha filha. Eu super concordo com ele. Infelizmente, criei minha filha toda errada. Hoje, me arrependo por ter feito os gostos dela, né? A gente não sabe o que essa mãe passou, mas é importante ela ver, né, as maneiras que a gente precisa criar os nossos filhos hoje. Também tem aqui a Miriam da Serra, fala, o Cacá está certo, tem que ser assim mesmo, ele agiu correto, tem que colocar limite mesmo e ensinar a ser homem. Tem outra participante que conta, tenho 4 meninas, hoje já casadas, mas sempre ensinei valores e princípios. Sempre ensinei que elas teriam que me falar a verdade, independentemente do que fosse, né? Tem mais relatos chegando, daqui a pouquinho eu vou ler. Agora, mas o que você já viveu com as suas meninas, por exemplo? De que forma você agiu? Já bastante coisa. Hoje uma tem 12 e a outra tem 11, né? Faz 11 agora, na verdade. E aí, eu já contei aqui sobre o caso da Isabelle, que eu tirei o telefone dela uma época, né, porque ela conversava com pessoas que não eram conhecidas, que era de fora, e avisei para a mais nova que não era para deixar usar o telefone dela, porque ela estava né, em fase em processo de reeducação e que não era para pegar o telefone de ninguém. Minha mãe, meu pai, estava todo mundo avisado. E ela, como a boa irmã que é, ficou com dó e deixou. Aí eu fui e tirei o telefone dela também. Tirou das duas? Das duas, ficou as duas. E não é sobre tirar o telefone, é sobre ter contado a mentira, né? E ocultado. É, isso aí, por ter encobertado a outra. Uma porque aprontou e a outra porque já tinha sido avisada e deixou que a outra mexesse mesmo sabendo que não podia. E você conseguiu cumprir isso até a data prometida? Consegui, foram 2 semanas, consegui cumprir. A gente fica com dó daquelas carinhas assim, mas aí você faz a desentendida, olha para o lado e vai e deixa, porque se a gente não deixar, a gente acaba ficando sem palavra, né? E na época que a gente foi criado, a gente apanhava muito. Então, hoje em dia, a gente evita muito bater nas crianças. A gente é mais de dar um grito, de dar uma correção, de fazer algo assim. Mas, assim, apanhei, mas, graças a Deus, né, hoje em dia trabalho, não mexo com coisa errada, não faço nada que... meu pai, da forma dele, me ensinou a ter valores. E eu sou muito grata por isso. Já que você tocou nesse ponto, acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, Elza, porque o que a gente percebe que não existem só 2 caminhos. Ou a mãe passa a mão na cabeça da criança, o pai passa a mão, ou então agride. Não, tem um caminho do meio. Tem um caminho que o Cacá está ensinando ali, mostrando exatamente isso. Existe a maneira de corrigir com palavras e atitudes, Elza? Sim. Nós, como pai e mãe, não temos a obrigação de fazer os nossos filhos felizes o tempo todo, a qualquer preço. Filho, a gente não pode fazer o que o filho quer, a gente precisa fazer o que o filho precisa. E o filho precisa de limite, de orientação, de correção, de ação e reação, de viver a consequência do erro, de fazer a reflexão de que nem tudo é do jeito que ele quer, que o mundo não gira em torno dele. Só que o que acontece? Os pais, eles vivem sobre uma ameaça do ego, que é, se eu falar alguma coisa, a criança vai chorar, vai ficar frustrada. Eu não posso fazer meu filho sofrer. Nossa, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu tenho um desejo de reparação da minha existência, que agora eu vou compensar essa criança com tudo que eu não tive. E aí? Ela vai ter que aprender. Frustração faz parte do processo educacional. Por quê? Porque a vida tem processos frustrantes. Ele lá na frente vai ter que se deparar com um não. Então, quando você tira do seu filho a oportunidade de elaborar esse sentimento, o que vai acontecer? Você coloca o seu filho no risco de ser um delinquente, um usuário de droga para compensar a falta, de ser um menino que deixa
professor quase louco, o que a gente tem de professor adoecendo não está no gibi, você corre o risco do menino depois virar um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe, um profissional que não para em emprego nenhum, que não tolera nenhuma frustração, que qualquer coisinha está se cortando, está se matando, está batendo, está matando os outros. Então, assim, se você não quer um filho delinquente, se não quer um filho frustrado, você tem que se posicionar. Pai e mãe não pode ser frouxo. Pai e mãe tem que ter autoridade, não pode ter autoritarismo, mas tem que ter autoridade. Nós somos os adultos, a gente precisa ter senso de juízo para educar e dar referência e dar limite. Muitas vezes eu fico com medo de perder o amor do meu filho, de ser, que o filho, ele vai reagir. Nossa, você é chato, eu te odeio, eu não gosto, eu queria ter outro pai ou outra mãe. Tudo bem, você pode me odiar agora, eu só não quero que você me odeie depois, porque o filho que é negligenciado, isso é um crime. Ele tem raiva do pai e da mãe por não ter tido o limite. Eu sou muito grata por todo o limite e por todos os nãos que minha mãe me ensinou. Me fez ser uma pessoa, um ser humano com valores inegociáveis. E depois com pode princípios. ser tarde demais. Né? Exatamente. É melhor o filho chorar agora, porque depois você tem que colocar ele numa clínica de recuperação. Então, assim, a gente precisa abrir mão da nossa vontade de ser perfeito, de nunca frustrar o filho, porque senão você vai se frustrar como pai, vai frustrar ele em todas as áreas da vida dele. O que a gente tem de pai e mãe imaturo, vocês não têm noção, o trabalho que às vezes... Aí vem para o psicólogo, Roberta, achando que a gente vai fazer milagre. Eles fizeram um estrago na vida dessas crianças a vida toda, aí joga no nosso colo achando que da noite para o dia você vai fazer um milagre, que o professor vai educar. Não. Ó, tem gente aqui falando, boa tarde, eu sou lá de Ibatiba. Eu concordo com a decisão do Cacá. E é assim mesmo, as crianças têm que ter limites. Quem coloca são os pais. Também tem aqui a participação de Colatina. Roberta, achei isso incorreto o que o Cacá fez. Se não ensinar desde pequeno, onde os nossos filhos vão parar? Dona Ângela, a senhora, como eu já disse, é mãe, é avó, é tia, é madrinha. O que a senhora percebe de diferença nas gerações? A maneira que você criou seus filhos e a maneira que hoje os pequenos estão sendo criados? Então, concordo em gênero e grau que a psicóloga disse que a maior parte do problema, às vezes, não são as crianças, não são os filhos, mas são a forma que os pais estão educando. Então, a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas, mães hoje, trabalham fora, trabalham muito, e, às vezes, estão vivendo uma vida de compensação com o filho. Então, quer compensar em tudo, quer compensar em como, e não dando disciplina, e não chamando atenção, por causa disso, que os filhos hoje, cada dia exige mais. Eles querem mais, querem mais, querem mais. E a forma, às vezes, do adulto demonstrar o amor que sente e a compreensão está sendo em banhos materiais. Está compensando a criança com aquilo ali. E eles não aprendem o que ela disse, a lidar com o não, nem com as frustrações da vida. E a criança ela tem que crescer sabendo que os não existem. E nem tudo vai ser satisfeito na hora que ela quer. Eu lembro quando o meu filho estava pequeno, ele saiu da escola e vinha, com a babá, andando, e ele passou em frente a uma loja de brinquedos. E ele, naquela hora, queria um brinquedo. E aí eu estava vindo logo em seguida atrás e falei, o que aconteceu que vocês não chegaram em casa ainda? E aí ele disse, eu vi o brinquedo aqui e quero. Eu falei, não, a mamãe vai comprar, mas não hoje. Eu poderia ter comprado, entrado na loja e comprado para ele, mas eu falei, não, hoje não. Então, eles aprenderam a perguntar, mãe, você pode? Eu dizia sempre para eles, quando a mamãe puder, a mamãe compra. Por quê? Porque senão eu ia estar ensinando a eles que tudo que eles queriam era na hora, era no momento. Então, hoje eu tenho sobrinho pequeno, tenho meus afilhados pequenos, tudo, e eu vejo muito isso, que é uma satisfação, a criança deseja, na hora você dá. Aí, quando ela chega na escola, na comunidade, ela recebe um não, ela não sabe lidar. Então, é muito claro isso, a gente está criando um filho para ser um homem de bem, uma mulher de bem, numa fase adulta e bem resolvida, porque senão ela é problema onde ela for. Tem mais comentários, até que, enfim, eu vi um pai que fala certo, porque a maioria dos pais de hoje facilita muito para os seus filhos, ensina muita coisa errada, que aí eles fazem quando são crianças, aí depois vão ver isso lá na vida adulta. Também tem mais comentários, tem um aqui, o Maicon de Guarapari diz, boa tarde, eu concordo sim, eu sou pai, se não corrigir agora, vai ser praticamente quase impossível depois. Outra pessoa fala, concordo, certíssimo o que ele falou, se todos educassem seus filhos dessa forma correta, o mundo não estava do jeito que está. E aí, a gente vê a maneira, com a firmeza com que o Cacá falou,
nos leva a acreditar de fato que o quê? Que ele vai cumprir com o que ele falou que ele vai fazer com o menino. Vai ficar sem celular, sim. Não é sobre o celular, não é só sobre o aparelho, que seja a bola, que seja a boneca, que seja o que for. Mas qual é a importância também, Elza, da gente não falar só da boca para fora e aí daqui a pouco passa 2 dias, entrega o brinquedo para a criança voltar a brincar. Se você não quiser ser um pai e uma mãe imoral, que não tem moral, que não banca, que não sustenta, não faça ameaças daquilo que você não aguenta fazer e nem quer fazer. Se acalma, porque tem coisa que menino faz que deixa a gente realmente sem direção. Se acalma, reflete, depois você aborda a criança e mostra para ela a consequência de algo que ela fez. E muitas vezes a gente precisa direcionar antes também para evitar que a criança faça, tá? Então, não tem como correr disso daí. Todo filho bem-sucedido, né? Todo filho bem-sucedido teve um pai e uma mãe chato. Forte isso, hein? Que conferiu se o dente estava escovado, se o dever de casa estava certo, que se ele aprontou na escola, foi lá, conversou e deu autoridade, deixou o professor ter autoridade. As crianças hoje, os jovens, têm pouquíssima tolerância à frustração, eles não se submetem à autoridade em lugar nenhum, eles não param em lugar nenhum. Tá? Então, a gente tem um tempo de formação da estruturação do caráter dessa criança. É na família que a gente aprende os valores de cidadania, sabe, de humanidade, de religião. Então, nós somos grandes referências. O pai e a mãe, ele precisa dar o exemplo para o filho. Tem um comentário aqui de uma pessoa que diz: concordo com tudo que a psicóloga falou. Eu tenho uma sobrinha que está passando por sérios problemas psicológicos porque os pais nunca disseram não. Ela é imediatista, o que ela quer tem que dar na hora, se não grita, ameaça a mãe. É terrível. Maísa, quando você colocou, né, digamos, essa consequência aí para suas filhas, depois, né, que adolescente, que você vai continuar errando, acertando, acertando e errando, depois, ficou mais fácil de corrigir? Ficou. As meninas não são muito de me dar dor de cabeça, na verdade, assim, elas são muito da obediência. Essa do celular, quando ela era bem menorzinha, a gente estava no mercado e ela queria alguma coisa que hoje em dia eu não lembro mais, né? Eu sei que ela se jogou no chão fazendo pirraça, chorando, não tem? Aí eu olhei para ela, continuei andando e fingi que eu não conhecia. Quando ela viu que eu não estava ligando, ela levantou e veio atrás de mim. Nunca mais ela fez isso. Hoje em dia, quando ela quer as coisas, ela fala assim: mãe, você tem dinheiro para fazer tal coisa? A gente pode comprar isso? Quando der, você faz isso? Mudou. Talvez, se eu tivesse dado ali na hora, ela ia ter entendido que tudo para ela conseguir tudo tinha que ser na pirraça, no grito, no choro. Entendeu? E não adianta, a gente tem que cortar. A criança testa os nossos limites o tempo todo. Muitas vezes tem criança que é insistente, tenta te vencer pelo cansaço. Só que uma vez que você for vencida, nunca mais você tem força nessa relação. E hoje tem muito isso de você ficar com vergonha do que o outro está pensando, de estar fazendo barulho no ambiente, de outra pessoa estar gravando, isso o pessoal acaba cedendo. Fala bem pertinho. A gente tem muita criança com imperadora, sabe? O reizinho, a princesinha, o super protegido, o super mimado. A criança muito narcísica, muito narcisista. Isso tem a sociedade, inclusive os empregadores, né? O mercado de trabalho está sofrendo muito para empregar as pessoas por conta dessa pouca tolerância à frustração. A gente já falou consequência sobre a vida isso, toda. A gente já falou sobre esse assunto aqui no programa. Hoje, essa geração está precisando de pai e mãe do junto na entrevista para o mercado de trabalho. Olha que ponto isso pode chegar. Roberta, prejudica. Olha só, aquela criança birrenta, mimada, egocêntrica, ela vai ser indesejada. Ninguém vai querer conviver com ela, ela vai sofrer rejeição, ela não vai parar em relacionamento nenhum, em emprego nenhum. Ela não vai saber ouvir não, ela vai ser violenta, ela vai procurar a droga, sabe? O imediatismo, a recompensa, o prazer toda hora. Então, se você não quer prejudicar o seu filho daqui para sempre, em todas as áreas da vida dele, por favor, resgate sua autoridade. Se você não sabe como fazer, busca profissional, busca literatura, busca conselho com alguém que já tem sabedoria, assiste o Fala Espírito Santo, mas, por favor, não negocie
os critérios de valores e educação com os seus filhos, para você amanhã não chorar e depois se perguntar onde foi que eu errei, onde foi que você errou, no lugar, no limite que você não deu. Tem uma mãe que fala aqui, ó, a Andréia, lá de Bela Aurora, ela fala, concordo plenamente com o Cacá, meu filho tinha 6 anos de idade, eu colocava ele para lavar o uniforme para ir para a escola, mesmo que depois eu ia lá lavar de novo. Mas qual era a intenção da mãe? Era ele ter limites para ele poder aprender. Eu fui muito criticada pelos meus familiares. Hoje meu filho tem 24 anos, já terminou a faculdade, se sustenta sozinho, né? Aquele filho que vai crescendo, vai dando orgulho para a mãe. Gente, se deixasse, a gente ficava aqui até, sabe Deus quando, debatendo esse assunto que realmente a gente vê como que a gente precisa rever as maneiras, a forma que a gente educa os nossos filhos.